Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Eu estou aqui com a Bíblia aberta e eu quero compartilhar uma palavra aqui nas redes sociais para que venha fortalecer ainda mais a sua fé em nome de Jesus. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Isaías 55, versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu quero falar aqui a respeito de pensamento, porque hoje vivemos num mundo onde as pessoas estão travadas, frustradas, fracassadas por causa de pensamentos. Pessoas que chegam ao ponto de estar até com depressão, de tanto que pensamentos ruins, pensamentos têm controlado a sua vida. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, Deus é bem claro: Deus não pensa da maneira que a gente pensa. Deus não vive nos caminhos que nós vivemos. Para que isso leve eu e você a entender os pensamentos de Deus, toda pessoa precisa compreender os pensamentos e o caminho de Deus, para que ela possa fazer uma separação. No momento que você está pensando derrota, fracasso, Deus não está pensando dessa maneira. Pelo contrário, quando olhamos para o pensamento de Deus, Deus representa a sabedoria, Deus representa a força, Deus representa o poder, Deus representa a força de alcançarmos aquilo que a gente não pode alcançar. Deus representa o poder que vai fazer com que eu e você viva aquilo que jamais a gente vai poder viver. Mas para que você possa entender isso, você tem que separar os seus pensamentos dos pensamentos de Deus. Quando você já faz isso, você já consegue melhorar a sua vida em mais de 90%, ou chega até 100%, porque isso foi o que aconteceu comigo. Antigamente eu vivia fracassado, derrotado, frustrado, porque eu ficava preso nos meus pensamentos. E muitas das vezes eu também achava que Deus estava pensando daquela maneira. E isso fazia eu andar para trás, isso fazia eu viver derrota, fracasso, até que então essa palavra salvou a minha vida. E Deus, Ele me deu uma bronca: eu não penso da maneira que você está pensando agora, e esse caminho que você está vivendo não é o meu caminho. Isso me fez então buscar o Senhor e perguntar: Senhor, qual é o seu pensamento para a minha vida? Qual é o seu caminho para mim? E Deus, Ele tem mostrado e tem revelado para mim os pensamentos dEle, como Ele diz aqui na palavra: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E que você possa viver caminhos altos, você possa viver caminhos que vão levar você a ter uma vida de vitória, a ter uma vida abençoada, a compreender a salvação que Deus tem preparado para você. Mas para isso, você tem que tomar uma decisão. Pare de viver o seu pensamento e viva o pensamento de Deus. Pare de andar no seu caminho e passe a andar no caminho de Deus, e você verá a diferença na sua vida. Por isso que nós vivemos da fé, porque a fé dentro de mim, a fé dentro de você faz a gente viver caminhos mais altos. A fé faz a gente compreender que no momento de qualquer luta e qualquer barreira, Deus tem algo muito maior, Deus tem algo preparado. Como eu disse, Ele representa a força, Ele representa o poder que nós precisamos nesse momento. Como diz aqui também em Jeremias, capítulo 29, versículo 11: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então essa palavra também fala a mesma coisa: eu é que sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Então, quando a nossa mente, os nossos pensamentos está cheio de coisas ruins, coisas do mal, isso aí não faz parte de Deus, porque os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, pensamentos que hoje, quando você olha para a palavra de Deus, quer levar você para o alto. É por isso que nós compreendemos, através de um pensamento voltado para Deus, e temos direito à nossa salvação, e temos direito a ter uma vida abençoada,
porque eu tenho permitido, e você tem que permitir, que Deus domine os seus pensamentos. E eu falo com experiência própria, quando as pessoas perguntam como que você se livrou de angústia, de depressão, de qualquer tipo de coisa na sua mente, eu já respondo para a pessoa: eu não confio mais no meu pensamento, eu não vivo o meu pensamento. Eu acordei hoje para viver o pensamento de Deus, eu acordei hoje para viver o caminho de Deus. Então eu não paro para ficar falando do meu pensamento ou do meu caminho, mas eu tomei uma decisão na minha vida. Quando eu acordo, eu já leio aqui a palavra de Deus e já peço para Deus: Senhor, me mostra o seu pensamento, me mostra o seu caminho. E com certeza Deus, por eu dar essa liberdade e Ele saber que essa mente é voltada para Ele, Ele entra e Ele faz a obra dele, e que você possa viver essa obra. Que obra, pastor? Uma obra em que você vai viver um caminho mais alto, um caminho aonde o seu pensamento não pode te levar, aonde você sozinho não pode se levar. Então permita que Deus controle a sua mente e ponha no seu coração o que essa palavra está dizendo. Deus não pensa da maneira que você pensa, Deus não vive o caminho que você vive. E faça o que muita gente tem feito: permita que os pensamentos de Deus entrem na sua vida, para que você não tenha um conflito. Quando alguém fala de conflito de pensamento, é a pessoa que fica brigando consigo mesmo. E como eu disse, eu não perco mais tempo com isso. Eu acordei hoje para viver o pensamento de Deus. Acorde para viver o pensamento de Deus. Eu acordei para viver o caminho de Deus. Acorde para viver o caminho de Deus e você verá uma grande diferença na sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá? Então está aqui essa palavra, que ela possa abençoar e fortalecer a sua vida e a sua fé, em nome de Jesus.